Bem, nós estamos aqui no Procon de Criciúma porque é um assunto muito polêmico, relação de materiais. Pais e mães já estão em poder das suas relações e existem alguns itens que os pais estão achando abusivos. Por isso que nós estamos no Procon para conversar com o Gustavo Cola em relação a esses itens e outros assuntos. Gustavo, me parece que aumentou um pouco a questão da reclamação, da procura para saber o que é certo e o que é errado esse ano, né? Isso mesmo, Ricardo. O mês de janeiro é o mês que mais movimenta o comércio nas livrarias, porque é o mês onde os pais fazem a compra do material escolar. O mês de janeiro, de acordo com o ano passado, teve uma procura muito maior esse ano no pedido de orientações comparado com 2019. Né? Os pais querem saber o que pode, o que não pode, o que é uso comum, o que é o uso da coletividade. E esses assuntos estão se tornando pautas corriqueiras aqui no Procon a partir desse mês já, Ricardo. Bem, Gustavo, então vamos fazer algumas perguntas, tu vai respondendo para clarear a situação. Chega na minha casa uma lista de materiais que tem indicativo de nome de lojas. Isso pode ou não pode? Isso é extremamente proibido. A escola é proibida ela orientar os pais e indicar aos pais a loja onde você deve fazer a compra, de acordo com a lei 12.886, é uma lei federal que vale para todo o Brasil, fazer a indicação onde você deve fazer a compra. Então é extremamente proibido. Caso os pais recebam uma lista com essa indicação, podem procurar o Procon de Criciúma que a gente faz o auto de infração ou vai até a escola ou até a livraria que está fazendo esse tipo de prática. Bom, isso já é multa na hora, né? Isso já é uma infração na hora. Bom, uma outra questão. Recebo a relação de materiais do meu filho e ali tem 500 folhas de papel sulfite por aluno. O que o Procon orienta? Na verdade, os itens de relação que o aluno vai usar durante o ano, né, itens que ele mesmo próprio vai usar, é permitido. Folha sulfite, lápis, cartolina, cola, borracha, apontador, tudo isso é permitido. O que não pode é uma quantidade excessiva desses produtos. Por exemplo, se o aluno vai utilizar cerca de 100 folhas sulfites, para que a escola vai pedir 500? Né? Então a escola vai ter que fazer uma prestação de contas aos pais e mostrar que realmente aquelas 500 folhas de papel de ofício A4, ela é válida para aquele ano letivo. Bom, nós fizemos uma conta rápida aqui, 500 folhas por aluno. Uma escola que tem 100 alunos, 10 alunos dariam 500, 100 alunos dariam 5.000 folhas de papel sulfite. A escola tem que provar que gastou 5.000 folhas com os alunos? Isso mesmo, Ricardo. Se a escola ela exigiu na compra do material escolar aos pais para uso próprio do aluno, ela terá que no final do ano letivo fazer uma prestação de contas do que foi usado, não apenas da folha sulfite, o ofício A4, mas sim de todo o material utilizado. Ela tem que fazer essa prestação de contas e mais, ela não pode utilizar essa folha de ofício A4, né, para outros fins, a não ser para o aluno que fez a compra daquele produto. Caso a escola ela não consiga fazer essa prestação de contas e os pais exigirem, né, e a escola não o fizer, podem procurar o Procon do Criciúma, que a gente vai fazer uma auditoria nas contas ali da escola e nos materiais que elas porventura pediram a cada pai. Bom, uma outra pergunta, e isso eu estou te repassando, foram perguntas que nós recebemos no programa. Pincel para quadro branco que é de uso do professor. Isso também é proibido, porque isso é de uso coletivo. Tudo que é de uso coletivo é extremamente proibido. O professor usa o pincel para toda a turma, que a turma é coletiva, para todos os alunos. Então ele não pode pedir para cada aluno um pincel para uso do professor, né? Outros produtos também que não podem ser pedidos no coletivo, produtos de higiene, sabonete, papel para enxugar as mãos, produtos administrativos que serão usados dentro da diretoria para cada professor utilizar, isso também não pode ser utilizado, né? Remédios para atender os alunos que sofrerem algum acidente também não pode ser utilizado. Então, ou seja, todos os produtos para uso da coletividade, para o bem dos alunos, não pode ser cobrado individualmente
para cada aluno, ou seja, o pincel atômico também é proibido. Caso tenha numa lista de material escolar, também pode trazer aqui o PROCON, que a gente averigua junto à escola. Bem, Gustavo, uma outra situação também que foi repassada. Vou fazer a matrícula do meu filho e é pedido para mim R$10 para ajudar a APP, mas meio que junto com a matrícula, sabe? Aquele artifício que o pessoal usa. Isso pode ou não pode? Isso seria uma venda casada, e venda casada, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, também é proibido. O aluno não pode a escola não pode vincular a matrícula à cobrança de qualquer outra taxa. A matrícula é uma coisa, a taxa da associação de pais e professores é outra situação. O aluno e o pai, eles aderem a essa associação por livre e espontânea vontade e sem uma pressão da escola, fazendo com que ele pague a taxa junto com a matrícula. Se algum aluno ou algum pai se sentiu lesado também, pode procurar o PROCON de Criciúma. Bem, outra situação. Vamos elucidando as situações para não ficar dúvida nenhuma. Eu sou pai, recebo a relação. Como eu vi essa relação? 500 folhas de papel sulfite, 50 folhas de cartolina e assim vai. Uma quantidade que, no meu ponto de vista, é exorbitante para um aluno. Se eu não quiser entregar essa quantidade, querer mandar 100 folhas e 10 cartolinas, o meu filho estuda na escola. Sempre quando tem algum tipo de conflito numa relação de consumo, a orientação que o PROCON de Criciúma dá é tentar resolver da melhor maneira possível com o diálogo, né? Se os pais que estão se sentindo lesados com a quantidade de material que as escolas estão pedindo aos alunos, né, os pais eles devem procurar a direção da escola e pedir qual é o material pedagógico que vocês usam. Pode nos explicar por que tanta cartolina, por que tanta folha de ofício A4? A gente poderia fazer esse parcelamento, já haja vista que os alunos não vão utilizar 500 folhas numa só vez? Ter o diálogo é o melhor encaminhamento, Ricardo. Tá bom, tá aí o Gustavo Colli falando em relação a isso. E agora, Gustavo, eu sei que o levantamento ainda não está pronto, né? Os fiscais estão na rua, mas está acontecendo aí uma diferença muito grande de materiais escolares, né? Nós estamos com os nossos fiscais na rua nesse exato momento, fazendo a pesquisa de campo de 35 itens de material escolar em 7 estabelecimentos aqui da nossa cidade. Já por cima, dando um preâmbulo, né, para ti, como está essa pesquisa de preço, a gente só tem uma informação que eu vou poder passar para ti agora, que é com relação ao lápis de cor. Existe uma diferença de 848% de um lápis de uma loja comparado com a loja de menor valor. Mesma marca. Não, aí variam as marcas, porque nem todas as lojas vendem a marca. Por exemplo, uma loja A, de repente, não pode vender o mesmo apontador da loja B, mas o apontador é o mesmo, né? Então tem essa variação de 848% no apontador. E a nossa lista vai ficar pronta ainda no final do dia de hoje. Provavelmente até amanhã ao meio-dia a gente coloca no sistema e já deixa à disposição de todos os consumidores. Aí o Gustavo Colli, que é o coordenador do PROCON. Se você se sentir lesado, nada melhor que você procurar o PROCON, porque você procurando o PROCON, você vai ter os seus direitos ditos conforme e muitas vezes o PROCON vai intermediar entre você e a escola. Você não pode dar todo o material, dar um pouco, enfim. Cabe ao PROCON fiscalizar nesse momento. Eu acho, e vou repetir, que tem escola que está abusando. Uma outra pergunta, por exemplo, bolinha de ping-pong. Escola? O pai tem que dar para a escola? Não, se não for para o uso pedagógico de uma atividade que já está no currículo do aluno, exemplificando o que seria para aquela bolinha de ping-pong. Jogar ping-pong? Não, mas às vezes tem escolas que usam a bolinha de ping-pong para fazer alguma atividade específica para cada aluno. Se for apenas para o uso coletivo do ping-pong, também não pode. É proibido. Bem, uma outra pergunta, aproveitando que o Gustavo está aqui. Gustavo, muita reclamação de pessoas que entram no sonho da casa própria e acabam sendo iludidas, dão sinal. Eu até fiz uma matéria esses dias em Siderópolis, de uma empresa que lesou mais de 30 pessoas e estou recebendo muita reclamação. O PROCON também atua nessa área?
Também atua nessa área. Toda a relação de consumo, o PROCON faz uma atuação. Se algum consumidor está sendo lesado com relação a falsos contratos, falsas ilusões vendidas aos consumidores, podem nos procurar também, que a gente faz a verificação, a gente analisa contrato por contrato, verificamos o que está certo, o que está errado e damos um encaminhamento. Recentemente tivemos uma situação semelhante a essa, onde na verdade não era falso, ele era um corretor, mas já estava com o seu Cresci já cassado, estava prometendo vender alguns imóveis e não estava entregando, né? Onde a gente atuou, fomos até a delegacia, fizemos o registro do BO e em parceria com a delegacia conseguimos fazer com que aquele caso não fosse concluído, porque ainda a pessoa não tinha depositado o dinheiro. Mas nesses casos onde tem algum problema, a gente analisa o contrato, a gente tenta fazer uma negociação, sempre no diálogo, para tentar que fique bom para as duas as partes. Tá bom, muito obrigado ao Gustavo Collen. Você ficou informado, então, em relação de materiais. Saiba o que pode e o que não pode.